Fala galera, eu sou a Nick E eu sou a Isa. e hoje estamos em mais um episódio do Balacolacos. Hoje, no nosso podcast, nós iremos falar sobre saúde mental no meio acadêmico. Um tema muito importante para que a gente entenda um pouco mais sobre o que passa na mente dos nossos estudantes. E para isso, nós trouxemos a Tainá. Ela é uma estudante de psicologia aqui da FAESA e está fazendo um TCC sobre o assunto de hoje. E também trouxemos o Lucimauro. Ele é um neuropsicólogo e também é professor da FAESA. Sejam bem-vindos vocês Obrigada. dois, viu? Obrigado. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente fica muito feliz de poder receber vocês aqui no podcast para poder falar mais sobre esse assunto que é pouquíssimo debatido no nosso dia a dia, na sociedade, e a gente precisava falar um pouco mais sobre isso. Bom, Lucimauro, queria começar com você. Como você acha que o Setembro Amarelo vem ajudado na conscientização da saúde mental dos alunos nas faculdades? Penso que é uma oportunidade de quebrar tabus, pois falar de saúde mental, falar de suicídio durante muito tempo foi tido como sendo um processo inclusive preconceituoso, na medida em que pessoas que falavam disso já davam indício de um transtorno mental. E na realidade, falar sobre essa prevenção ao suicídio é uma oportunidade de articular aspectos que ligam esse cuidado em saúde mental, que na verdade é um cuidado com a saúde como um todo, né? Uma vez que se a gente não tem saúde mental, não temos outra saúde. E o Setembro Amarelo é uma campanha internacional organizada pela Organização Mundial de Saúde e é realizada por meio de iniciativas públicas e privadas. E penso que ainda essa campanha, o mês de setembro, ele é escolhido também por ser um mês estratégico. É o mês da primavera que indica uma renovação e que está ali simbolizado também nessa oportunidade de olhar para a vida como a gente olha para a natureza. Então isso faz uma simbologia e faz todo sentido, porque uma vez que o sujeito ele pensa em pôr fim à própria vida, ele é chamado a refletir que essa vida se renova como uma flor e cada dia é diferente do outro. Ai, que Linda bonito! reflexão. Nossa, muito Linda bonito. reflexão, gostei. E você, Tainá, você poderia falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo sim, também? é exatamente isso que o Mauro comentou, né? É um momento da gente estar quebrando alguns estereótipos e todo o estigma que tem por cima do assunto. Falar sobre a saúde mental, infelizmente, ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. E, acima disso, né, quando a gente fala sobre o tema, a gente está ajudando as pessoas a encorajá-las para poder falar e procurar ajuda. Né? Quando a gente relata sobre... Muitos depoimentos são surgidos ao longo dos nossos debates, né? E quando vem pessoas compartilhando o seu sofrimento, encoraja as pessoas que estão sofrendo de procurar também, né? De compartilhar. Então, é um momento que a gente fala, um momento que a gente mostra que existem os suportes que são ofertados, né? Tanto pelo CVV, que é no momento em que a pessoa se sente sozinho, que ele pode estar procurando, quanto procurando a terapia, um momento de ser acolhido. Ai, que lindo. Como a gente falou, né, você tá fazendo um TCC sobre esse assunto. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre a gente, como que esse assunto surgiu? De onde veio? E ainda mais o Lucimauro também é seu orientador, né? Sim, sim. Acabou que o assunto de saúde mental sempre foi um tema que eu gostei muito de estudar. E a minha dupla, Heloísa, ela sempre gostou de falar muito sobre a questão familiar. E eu sempre me questionei, caramba, como é que eu vou fazer esse paralelo entre saúde mental e o contexto familiar? E aí, conversando com o professor Lucimauro, ele nem era meu professor na época, inclusive, ele comentou sobre essa junção que a gente poderia estar fazendo. E aí foi aí que surgiu esse insight. Juntando também com a minha experiência de vida, né? Acabou que eu vim de uma outra instituição e eu me senti muito assim, a falta de acolhimento me fez adoecer durante o meu processo acadêmico. A minha dupla, Heloísa, também por ela ser mais velha, ela sentiu muito essa dificuldade de se englobar. E aí, por uma questão de vivência pessoal, a gente acabou trazendo esse assunto à tona. Porque é um assunto, assim, que é pouco falado, né, dentro das instituições, mas que a gente percebe o número de evasão institucional, de alunos que às vezes pensam em desistir por se sentir sozinho ou por às vezes não ser amparados na instituição, e muitos aqueles que acabam empurrando o estudo com a barriga, né? E aí foi muito pautado por essa perspectiva mesmo.
Como você falou, que não teve muito acolhimento, Sim. se sentiu um pouco perdida. A gente fez algumas pesquisas e a gente sabe que no Brasil a presença de psicólogos nas escolas públicas é uma obrigação legal, mas não é muito Não, assim que exatamente. funciona, né? Segundo um levantamento feito pela Globo, com base nos dados do Censo Escolar de 2022, o número de psicólogos nas escolas não chega nem a 0,1% do total de alunos. Inclusive, o estado com menos profissionais por volume de matrículas é o Espírito Santo, sendo um psicólogo para 6.774 estudantes. Exatamente. Bom, diante disso que ela apresentou aqui, para vocês, quais estratégias e recursos as escolas poderiam tomar para que esse dado não continue dessa forma? Não só no nosso país, mas também no nosso estado, principalmente, que está no menor número Sim, no tá país defasado inteiro. nesse sentido. Lucimauro, se quiser responder agora. Penso que falar é terapêutico. Então, criar espaços de diálogo, criar espaços de escuta, mas oportunizar a escola como espaço de acolhimento. Nós estamos vivendo um processo de uma cultura da indiferença, onde a pandemia fez eclodir uma outra epidemia de saúde mental. Então nós vivemos um processo onde as pessoas naturalmente elas tendem a se isolar, seja por medo, seja por uma limitação cognitiva, seja por uma limitação sensorial ou até mesmo por questões sociais. E por isso esse falar acabou se tornando cada vez mais limitado. Então hoje nós precisamos pensar que essas redes sociais podem ser utilizadas a favor da promoção da saúde mental. Mas na prática a gente observa que é o contrário. Então existem muitos estereótipos que são de certo modo banalizados e até mesmo mal compreendidos no contexto das redes sociais. Então a gente observa que existe muita informação que não procede com um arcabouço técnico e científico. Existe muita gente falando de depressão sem saber o que é depressão. Existe muita gente falando de ansiedade sem sentir na pele o que é ansiedade. E aí quando essa pessoa que fala sobre algo que de fato sente, geralmente ela é vista como frescura. E acho que precisamos tirar de nós, da sociedade, dos professores, daquele aluno que porventura ele apresenta uma dificuldade mais acentuada, seja na aprendizagem, seja na interação, seja na integração, seja na sua participação no ambiente escolar. Precisamos alertar a sociedade, a comunidade, para ficar atenta aos gatilhos desse adoecimento mental. Porque mesmo o psicólogo não estando presente no ambiente escolar, se a gente entende que essa comunidade escolar identifica esses gatilhos, ela pode ajudar por meio de encaminhamento para os serviços onde existe um atendimento em saúde mental. Porque a escola também ela não vai conseguir abarcar toda essa demanda. E mesmo que houvesse um psicólogo para cada, 200 alunos, ainda não seria suficiente. Porque a promoção de saúde mental ela deve ser vista sempre numa perspectiva multi e interdisciplinar. Então, em alguns casos, você vai precisar de um tratamento medicamentoso, você vai precisar intervir no modo de viver desse sujeito, na família, na cultura, no trabalho. E a pergunta é, como esses dispositivos que participam da vida desse sujeito estão dispostos a colaborar? Logo, nós não estamos falando de uma mudança simplesmente em um comportamento, mas é uma mudança que deve atingir toda uma macroestrutura. Então, é um movimento que tem que ter duas direções, de cima para baixo, do governo para a população, mas também um movimento de baixo para cima, de conscientização entre a população, e eu acredito que a informação, momentos como esse que nós temos aqui, são alternativas viáveis para reduzir pelo menos os estereótipos ligados ao adoecimento mental.
Professor, já que você falou sobre gatilhos, eu queria te perguntar, quais são esses sinais de alerta que a gente pode reparar e identificar problemas de saúde mental nesses alunos? Primeiras mudanças é entender que elas não acontecem da noite para o dia. Muito embora essa manifestação ela foi notada hoje, mas eu preciso então compreender se isso vai se persistir por um tempo mínimo entre 3 a 6 meses. Essas mudanças, muitas vezes, elas não ocorrem de forma visível, a menos que o sujeito compartilhe. Mas há mudanças que são internas, como, por exemplo, alterações no ritmo alimentar, alterações no sono, abandono de atividades que antes davam prazer, como a atividade física, por exemplo, ler, estudar. No nível escolar, isso se torna perceptível pelo rendimento acadêmico. Notas, dificuldades de cumprir os prazos, dificuldade na concentração, negativas relacionadas a trabalhos em grupos. Eu prefiro fazer sozinha, eu não tenho tempo. Então, negativas de não conseguir cumprir os prazos, faltar às avaliações. E isso são indícios claros, né, que algo de errado está acontecendo com aquele sujeito. Quando isso é identificado nos primeiros momentos, isso é 3 a 6 meses, as probabilidades de reabilitação, tratamento e diagnóstico são quase que em 100%. E, em alguns casos, não necessariamente eu vou precisar de uma intervenção medicamentosa de uso contínuo e intermitente. Pode ser que esse medicamento adentre por um período e depois, com a própria terapia, isso seja manejado. Isso quando é possível identificar no início. Então, essas mudanças, elas têm esses dois movimentos, de dentro para fora, e quem está perto, o colega de sala, o professor, o pai, a mãe, o colega de trabalho, são pessoas que podem captar essas mudanças. E às vezes essa mudança pode ser muito sutil, no humor. Por exemplo, é alguém que era muito sério, era alguém que não era muito de rir, de repente ele começa a rir para disfarçar. E esse talvez seja um dos traços mais complexos do adoecimento mental. Ele não quer que as pessoas saibam que ele está usando o remédio. Então, ao invés de que alguém o pergunte, ele é o primeiro a puxar assunto. Antes ele era mais de responder, agora ele puxa assunto, ele dá bom dia, ele pergunta como é que você está. Ele antecipa aquela pergunta que ele não quer responder. Então é melhor fazer para outra pessoa. É fato que um bom estado de saúde mental é essencial, né? Para um melhor rendimento acadêmico, pessoal, profissional. E a gente queria saber, Tainá, como os estudantes eles podem equilibrar a sua vida acadêmica com a vida pessoal? Primeiramente, assim, a gente olha a questão da rede de apoio, né? Que ela é crucial. Que é, inclusive, uma das nossas tríades do nosso trabalho, que fala sobre família, a questão laboral e a questão acadêmica. E a gente percebe que quando há uma desavença entre essas três tríades, ela acaba sendo como atuante, como uma questão de um problema de saúde mental. Então, ter o suporte, tanto academicamente falando, tanto laboralmente falando, que é a questão do trabalho, no trabalho você ter pessoas, né, uma equipe multidisciplinar, onde as pessoas consigam ter esse olhar um pouco mais clínico e analítico com relação ao outro, é essencial. Você ter um suporte acadêmico é extremamente importante. Em nossa pesquisa foi evidenciado que uma das questões que os alunos ressaltam muito é tanto a questão do suporte financeiro, quanto a questão do suporte institucional. E essa carência que existe, né? Essa falta de iniciativa, de falar, de ter um ambiente como a gente está tendo agora, né? De abertura, para poder estar conversando sobre a questão, de ter workshops para poder falar mais abertamente sobre o assunto, de ter, às vezes, momentos de dinâmicas de grupo, onde alunos podem estar compartilhando seus momentos de ansiedades, momentos de o que me leva a ter as minhas dificuldades institucionais. Então, eu acho que são essas questões que acabam facilitando muito a pessoa passar por esse processo, né? São pequenos gestos, pequenas mudanças institucionais
que acabam ajudando a pessoa a passar. E que às vezes a gente acha que é besteira. Nossa, eu tô batendo um papo aqui, não vale de nada. Mas para quem está em sofrimento, vale muito, né? Aquele momento de fala, de ter um momento de abertura e de entender que ele não está sozinho, né? Foi muito bacana, assim, porque um exemplo básico que eu posso falar foi no semestre passado, logo no finalzinho do período, a professora a Gabriela, ela fez uma ação na Pedra da Cebola. Só que como foi no final do período, os alunos já estavam cansados e acabou que quase ninguém participou. Eu fui nessa integração, foi muito conversado sobre luto, teve temas sobre ansiedade, e no final foi feita uma dinâmica muito simples. Essa dinâmica era para reunir os alunos em roda, tocava uma música, e através dessa música você ia conforme ao ritmo e parava na frente de uma pessoa que você nem conhecia, que era um aluno de um outro período, de outro curso. E aí alguém, quem estava de fora comandando o grupo, fazia uma pergunta, o que é o impacto acadêmico? Quais são os desafios enfrentados? E você conversava com a pessoa que você não conhecia. E o interessante dessa dinâmica foi que, no momento em que eu expressei os meus desafios, as minhas frustrações, eu pude perceber que tinham outras pessoas que passavam pela mesma situação que eu estava passando. E eu nem sabia. Então, são pequenos momentos, pequenas dinâmicas feitas que a gente consegue perceber, né? Que a gente não está sozinho, que existe uma outra perspectiva de vida, que existe uma outra forma de encarar a vida, né? Tainá, a pergunta que eu queria muito fazer para você. Você notou diferença entre os cursos, assim, de administração para direito? Você notou que alguém teve mais interesse em responder a pesquisa que você fez para realizar o TCC? Alguém que teve mais interesse, assim, sabe? Então, a gente acabou alcançando mais o curso de psicologia, então, porque, obviamente, teve mais uma facilidade em termos de coordenação mesmo, né, pela divulgação, e os 2 outros cursos que mais participaram da nossa pesquisa foi o pessoal do direito e da medicina veterinária. A gente não conseguiu ter um parâmetro, assim, como teve pouca participação, né, e interação de outros públicos, a gente não conseguiu mensurar quais, assim, os principais desafios enfrentados por cada um deles, né? A diferença que houve em cada um deles, mas houve essa discrepância entre a participação, né? O curso que realmente foi disparado foi o curso da psicologia e, em sequência, veio o direito e a medicina veterinária. Ok. Lucimauro, a gente queria fazer uma pergunta para você. Na sua visão, qual é a importância da gente debater e expor o assunto da saúde mental nas escolas e nas universidades? A escola talvez seja, por se considerar um espaço democrático, a saúde mental ela alcança o seu nível científico. Quando se fala de saúde mental na família, nas igrejas, nos outros lugares, vai ter muito mais um viés ideológico. E na escola e na universidade, esse viés científico valida e muito aquelas práticas com evidências validadas. Ou seja, é a prática baseada em evidências, é aquilo que de fato a ciência propõe como modelo de intervenção. Então, falar sobre isso no âmbito escolar, na educação básica, tem uma função muito mais preventiva. A gente quase não vai ver sinais de adoecimento mental que já foi diagnosticado. Então, a orientação, a psicoeducação vai ter um lugar de destaque nesse percurso da educação básica. Quando eu penso na universidade, nós já estamos falando de um processo de adoecimento que talvez já esteja ali e que essa universidade pode ser gatilho que dispare. E uma das questões centrais que esse estudo buscou conhecer é o aluno que adoece ao longo do seu percurso acadêmico. Ele vai querer ser um bom profissional? Ou ele quer apenas terminar esse curso e pegar um diploma e se livrar disso? Entendendo que ele está aqui se preparando para o mercado de trabalho. Então existe um nível de sofrimento que vai muito além da inserção de um remédio. É
um sonho e uma vida que essa pessoa deposita na universidade. E que ela jamais imagina que esse espaço se torne fonte de adoecimento. E nesse sentido eu me coloco como professor, mas para pensar, será que é a minha metodologia que adoece o meu aluno? Ou será que são as cobranças institucionais, o ritmo acadêmico, o calendário? Ou nós estamos falando de um ambiente onde outras pessoas já estão doentes e aquilo ali realmente piora? Então, trazer essa discussão hoje nos faz pensar no formato de aluno que estamos aqui formando. Ou seja, nós estamos trabalhando para promover a saúde mental, no caso da psicologia, ou nós estamos adoecendo aqueles que teoricamente vieram saudáveis lá de fora? Então isso é importante, porque se ele sair da faculdade doente, pode ter certeza que ele não vai conseguir desempenhar bem, ele não vai conseguir primeiro aprender aquilo que é ensinado e posteriormente ele não vai conseguir também implementar na sua prática profissional aquilo que ele aprendeu durante esse processo formativo, uma vez que a doença interfere diretamente na capacidade intelectiva desse sujeito. Sim. Infelizmente, gente, o nosso podcast fica por aqui. Se você se interessou mais sobre o Setembro Amarelo, dá uma passadinha nas redes sociais do Lacus esse mês, que lá tem várias dicas importantes para vocês. Eu queria lembrar que caso você conheça alguém que precisa de ajuda, recomendo para essa pessoa o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um sistema gratuito que você pode recomendar para essa pessoa conversar. É totalmente anônimo, é muito tranquilo e pode ajudar muito essa pessoa. E é isso, gente. Até o próximo Balaco Lacus. Tchau, tchau. Comenta aqui os temas que você quer ver.